Você acredita que é possível se comunicar com aquelas pessoas que já morreram? Se você acredita ou não acredita, fique comigo, porque o vídeo que fala sobre a comunicação com os mortos começa agora. Salve, salve meus amigos do YouTube, mais um vídeo especialíssimo aqui no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreva agora, ative o sino de notificações e sobre este tema comenta aqui embaixo porque é muito importante para nós. Não lhe custa nada, faça isso agora mesmo. Hoje o assunto é bastante polêmico, o assunto é bastante controverso, mas nós vamos tratá-lo de uma maneira bastante didática, pelo menos assim prometemos, é o nosso objetivo, para que a gente possa conversar melhor sobre a comunicação com os mortos, a comunicação com aquelas pessoas que já partiram antes de nós. Para começar este vídeo, comenta aqui embaixo se você acredita ou se você não acredita na possibilidade de comunicação com os mortos. Eu sei que no Brasil, por ser um país muito religioso, de diversas correntes religiosas, sempre que a gente trata de um assunto assim polêmico, envolvendo espiritualidade, envolvendo religiosidade, envolvendo fé, as pessoas falam assim: tem comprovação na Bíblia? Então este texto terá muitas passagens bíblicas para justificar este tema, este assunto que é a comunicação com os mortos. Os evangélicos, de modo geral, uma parte significativa dos católicos, sempre contestam a comunicação com os mortos com base num único versículo que está no livro de Deuteronômios. Vamos ler esse versículo. Livro de Deuteronômios, capítulo 18, dos versículos de 9 a 12, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Os evangélicos e os católicos, como eu disse, na maioria das vezes, argumentam a não existência da comunicação com os mortos com base neste texto de Deuteronômios. Mas primeiro é importante ressaltar que se Deus está proibindo, ele só proíbe algo que existe. Portanto, a comunicação com os mortos, ela acontece de fato e é muito usada no Antigo Testamento. Nós temos também referências no Novo Testamento. Portanto, o vídeo de hoje se propõe a discutir se existe ou não a comunicação com os mortos, se é possível a comunicação com os mortos. E quando Deus proíbe algo que de fato existe. Deus não iria proibir algo que não existe, algo que é mentiroso, algo que não acontece. Por que Deus faria isso? Na verdade, proibir algo que não existe. Então, em Deuteronômios, esse texto bastante utilizado para contestar a comunicação com os mortos, por si só já confirma que é possível comunicação com os mortos. Sobre a questão da proibição, por que Deus proíbe, é uma outra discussão que também precisa ser desmistificada, mas que eu prometo fazer num outro vídeo, sobre a questão da proibição. Mas, de fato, a comunicação com o mundo espiritual, ela é possível, ela é real, a ponto de, em determinado momento, ser proibida. E a proibição se dá basicamente pelo fato da unicidade de Deus, de ser apenas um Deus, diferente do que acreditava aquele povo da época, onde havia muitos deuses, muitos profetas, muitos seres que diziam acreditar em vários deuses. Então havia Deus para isso, Deus daquilo, conforme os egípcios acreditavam, conforme os cananeus acreditavam, e muitas outras raças e muitos outros povos
tinha uma visão mais ampliada, no sentido de que haviam vários deuses. E quando Moisés vem com o objetivo de ser um único Deus, e aí quando se fala dessa comunicação com os espíritos, está proibindo porque você perde a unicidade. Para você ter uma ideia, Moisés, ele inicia uma era chamada Era Profética. Os profetas, que antigamente eram chamados de videntes, os videntes passaram a ser chamados de profetas na era de Moisés. Portanto, quando a gente fala de profetas, nós estamos falando dos videntes de antigamente, ou seja, antes de Moisés eram chamados de videntes. Depois de Moisés passaram a ser chamados de profetas. Por quê? Porque profeta é aquele que recebe a comunicação una, é aquele que recebe a comunicação de Deus e anuncia para o povo. Os videntes recebiam as comunicações e também anunciavam para os seus povos, cada um conforme as suas crenças, conforme os seus entendimentos. Então, os videntes da época eram aqueles que falavam com vários deuses e, portanto, traziam a mensagem de vários deuses. Moisés, então, se propõe a trazer a mensagem de um único Deus. E então chama esses que vão trazer a mensagem de um único Deus de profeta. Percebem que é uma questão aí de contextualização. Os videntes falavam com vários deuses. Como Moisés se propôs a falar com um único Deus, então eles são chamados de profetas. São muitos os profetas que recebem mensagens mediúnicas, porque afinal de contas, sendo Deus um ser espiritual, vamos assim entender, né? Nós precisamos aprofundar nessa discussão, mas no primeiro momento, sendo Deus um ser espiritual e um ser aqui na Terra que fala com um ser espiritual, ele está exercendo a sua mediunidade, ele está trabalhando mediunicamente. Então o profeta é o médium de Deus. Muitas vezes nós vemos nas traduções, né? E o Espírito de Deus repousou e ele começou a profetizar e assim vai. Então o profeta ele canaliza o mundo espiritual, acreditando inclusive ser Javé, Iavé ou muitos outros nomes que se atribuem a esse Deus também chamado de Deus mosaico, Deus que Moisés fez todo o trabalho para que houvesse a unicidade dessa mensagem, que muitos evangélicos e católicos utilizam para atacar as comunicações mediúnicas e, de modo muito particular, os espíritas. Muitas bíblias, inclusive, com traduções errôneas, colocam no lugar de necromancia, colocam a palavra espírita. Ora bolas, nada tem a ver, porque nós estamos falando de Deuteronômios muito antes de Jesus Cristo. E a palavra espírita, espiritismo, espiritista, surge em 1856. Ou seja, não tem como ter aparecido no texto bíblico a palavra espírita, porque antes de 1856 não existia essa palavra. Os dicionários não trabalhavam com esta palavra. Então, mais do que nunca, tem que se discutir e debater a questão das traduções bíblicas, mas este é um outro assunto. De qualquer forma, vamos ver o que é necromancia no dicionário. Aí não é na Bíblia nem nada, é no dicionário, a etimologia da palavra necromancia. Vamos ver. Necromancia, suposta arte de adivinhar o futuro por meio de contato com os mortos. Até hoje, para nós espíritas, a necromancia é algo abominável, inclusive no meio espírita. E nas casas espíritas não se pratica, vejam bem, não se pratica necromancia. Porque nas casas espíritas a comunicação mediúnica ela não é para prever o futuro. Os reis, enfim, eles queriam saber o futuro, eles queriam se antecipar do futuro para não serem pegos de surpresa. Então consultavam os videntes
com a prática da necromancia, para que os espíritos, muitos deles inclusive espíritos obsessores, espíritos que estavam ali para atrapalhar de fato, eles falavam de situações futuras. Então essa prática é abominável à lei mosaica e é abominável até hoje, até mesmo nas religiões espiritualistas. A necromancia continua sendo algo que não deve ser praticado. Muito frequentemente as pessoas vão ao centro espírita, à casa espírita, buscando algo assim, olha, eu queria saber do meu futuro, eu queria saber se eu vou casar, eu queria saber com quem eu vou casar, eu queria saber se eu vou ter filhos, quantos filhos. Isso é necromancia. E as pessoas procuram a casa espírita e a casa espírita, de fato, que pratica o espiritismo, os ensinamentos de Jesus e a codificação kardeciana, de pronto já rejeitam essa possibilidade, que, repito, continua sendo algo abominável, inclusive para nós espíritas. A comunicação mediúnica, ela é tão real e tão presente nas Sagradas Escrituras, como eu disse, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que no livro de João, veja bem o que consta no livro de João sobre a comunicação com os espíritos. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus. Até hoje no espiritismo é fator primordial para as comunicações mediúnicas atestar a identidade ou a veracidade das informações que o espírito está trazendo, para que não se acredite em qualquer espírito. Reconheço que em muitos lugares, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, muitos lugares que às vezes até chamados de centros espíritas, mas que não tem nada de espiritismo, utilizam-se disso, assim, recebem informações, mensagens e atestam, foi espírito tal quem diz, foi espírito não sei o que falou, utilizam-se inclusive nomes de figuras reconhecidamente, tanto nacional como internacional, de espíritos muito famosos que lideram correntes. Eu já vi cada aberração sem limites, mas o que é importante destacar, se comunicam. Agora, é preciso atestar a veracidade das informações que estão sendo tratadas, das informações que estão sendo trazidas. Não é para acreditar em qualquer espírito. Às vezes o espírito vai dizer, olha, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo outro, eu quero te dizer uma coisa, quero te dizer outra coisa, e isso deve ser contestada a todo momento nas casas que se propõem a fazer trabalhos mediúnicos, que tem médiuns, que tem videntes, que tem sensitivos, né? Vidente é uma coisa que a gente não usa nas casas espíritas, é um termo totalmente em desuso, porque, como eu disse, tem a ver com o Antigo Testamento. Nós hoje tratamos como sensitivos ou como médiuns. Sobre a questão dos videntes de antigamente se tornarem profetas, olha o que está também no Antigo Testamento. Em 1 Samuel capítulo 9, versículo 9, diz assim: antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. O profeta de hoje antigamente era chamado de vidente, está lá em 1 Samuel. E nós precisamos agora entender o momento em que Moisés autoriza a comunicação mediúnica, provando mais uma vez que a comunicação mediúnica é algo realmente real, é algo que sempre aconteceu e tem muitos relatos na Bíblia Sagrada, inclusive principalmente no Antigo Testamento. Vamos ver. No livro de Números, capítulo 11, dos versículos 24 ao 30, trata deste assunto. Olha só, 2 homens haviam permanecido no acampamento. Um deles se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles. Ainda que não tivessem vindo à terra, ou melhor, ainda que não tivessem vindo à tenda, estavam entre os inscritos. Puseram-se a profetizar no acampamento.
um jovem correu e foi anunciar a Moisés. Eis que Eldade e Medade, disse ele, estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a sua infância servia a Moisés, tomou a palavra e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Respondeu-lhe Moisés: está ciumento por minha causa? Oxalá todo o povo de Yahvé fosse profeta, dando-lhe Yahvé o seu espírito. A seguir, Moisés voltou ao acampamento e com ele os anciões de Israel. Vejam só, esses dois médiuns estavam recebendo as mensagens. E aí o povo falou: meu Deus, mas Moisés proibiu a comunicação, por que eles estão recebendo aqui no acampamento, na tenda, por que eles receberam essas mensagens mediúnicas? E então correram para falar para Moisés: olha o que está acontecendo, eles estão recebendo as mensagens lá, as comunicações. E Moisés então disse: que assim seja, permita que aconteça a comunicação. E Moisés complementa: quem dera todo o povo de Israel tivesse essa capacidade de receber as mensagens, essas comunicações mediúnicas. Está na minha Bíblia, está na sua Bíblia. Se você, inclusive, utilizar uma Bíblia de tradução reconhecidamente séria, você verá tudo isso que nós estamos lendo aqui. Agora, procurem sempre Bíblias que são autênticas e que são reconhecidas por igrejas de todo o mundo, né? Nós não podemos, como eu disse, utilizar-se de textos maliciosos, maldosos, deturpadores para poder justificar alguma coisa. É preciso as Bíblias mais amplas. Eu, particularmente, gosto muito da tradução da Bíblia de Jerusalém. Algumas pessoas dizem: é mais difícil, é mais complicada, porque é muito técnico, mas é, sem dúvida nenhuma, a Bíblia mais, digamos assim, credibilidade existe hoje, aceita pelos principais estudiosos e pesquisadores do mundo inteiro. Então a Bíblia de Jerusalém é uma referência, sem dúvida nenhuma, para os nossos estudos e para a nossa referência. Esses textos que eu trouxe para você são da Bíblia de Jerusalém. Gente, tem muito assunto, esse tema ele é bastante intrigante, mas fica muito claro que a comunicação com os espíritos é real, é possível, tanto é que acontecia no Antigo Testamento, tanto é que passou a acontecer no Novo Testamento e acontece até hoje. Por mais que tentem dizer que não, tudo isso está nas Sagradas Escrituras. Agora, nós vamos depois, numa outra oportunidade, dizer por que Moisés proibiu. Eu já dei uma colher de chá nesse vídeo, mas é preciso aprofundar nesse tema. Por que Moisés proibiu a comunicação com os mortos, enfim, com as pessoas falecidas? Existe uma razão muito interessante pela proibição de Moisés. Bom, se esse vídeo faz sentido para você, se você achou o tema interessante, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, dê um joinha e faça os seus comentários aqui embaixo. Aproveita para compartilhar no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, com seus amigos, com seus familiares. Se esse tema é importante para você, certamente é importante para muitas outras pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.